Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa 10ª e última aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Glória a Deus! Término de mais um módulo. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, irmão. Amém, graça e paz. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico com vocês. Hoje nós estaremos concluindo o nosso querido livro-texto do Grudem. Falaremos sobre as últimas partes do livro com relação à parte 2, que são os temas da teontologia, né? No caso da doutrina de Deus. Concluiremos hoje a questão da criação, providência divina, milagres e oração, e eu darei apenas uma breve pincelada sobre a questão de anjos, Satanás e os demônios. Esses capítulos, anjos, Satanás e os demônios, eu trabalho em escatologia, milagres eu trabalho em pneumatologia, então eu praticamente milagres só vou também dar uma pincelada. Então hoje a gente vai concluir a criação, a providência divina, citarei milagres e trabalharei um pouco sobre oração. Um pouco, não é que o assunto não seja importante, é por causa do tempo mesmo. Hoje é o nosso 10º dia de aula. Então estou muito feliz, meus irmãos, muito feliz, mais um módulo. Querendo Deus, semana que vem começamos um outro módulo, tá bom? Então, eu quero lembrar aos irmãos que as nossas aulas são gravadas para que a gente possa utilizá-la aqui e, no futuro, utilizar essas aulas em EAD, abençoando outras vidas. E eu quero ler um texto com vocês, irmãos. Daniel 10, 21. Daniel 10, 21. Daniel 10, 21. Deixa eu dar uma síntese rapidamente. Daniel, capítulo de número 9, conta aqui que Daniel, ele começou a ler a palavra de Deus, principalmente os textos de Jeremias, nos dias de Dário, e ele entendeu que o final do cativeiro babilônico que o povo de Deus enfrentava estava chegando nos seus últimos dias. E aí ele se dispõe a orar, ele se dispõe a jejuar e a buscar a Deus pedindo perdão por ele e pelo povo. Logo depois dessas orações lindas que ele faz, orações de intercessão, Deus revela para ele o que? Aquilo que nós chamamos das 70 semanas de Daniel. Isso é o capítulo 9. E no capítulo de número 10, o próprio Daniel registra também que no ano de Ciro, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ele recebeu também algumas outras revelações. Revelações sobre uma batalha espiritual, revelações onde os próprios anjos e arcanjos falavam com ele, revelações com relação ao que aconteceria. O capítulo 10 vai mencionar que ele fica literalmente diante dessas visões e revelações, ele fica desfalecido, ele é tocado pelo anjo para que ele tenha vigor, e ele se põe de pé. Então, assim, são capítulos muito lindos, mas o que eu queria destacar aqui é que no capítulo 10 ele faz um período longo de oração e de jejum. E é bem curioso que durante esse período em que ele está orando e jejuando, o texto mostra que está tendo uma batalha. E o anjo que fala com ele diz que quando ele começou a orar e jejuar, essa batalha estava acontecendo e Deus enviou outros anjos para lutarem em prol do povo de Deus, em prol dele, em prol da nação, contra o príncipe da Pérsia. Eu não quero entrar muito numa análise do texto, mas eu só queria destacar isso, porque hoje nós estaremos trabalhando sobre a oração, e domingo passado eu preguei sobre oração, baseado na vida de Daniel,
E eu particularmente acredito, irmãos, que uma das armas mais poderosas de um filho de Deus, de um ministro, de um seminarista, de um cristão é a oração. Para mim, a arma mais poderosa de todas é a palavra de Deus. E a segunda arma mais poderosa de todas é a oração. E eu vejo que Daniel sabia dessa importância, ele usufruía isso. E como eu disse aqui, no capítulo de número 10, enquanto ele está, durante aquelas 3 semanas, orando e jejuando e buscando a Deus para entender melhor as visões, ele está também, enquanto ele fazia esse gesto de busca a Deus, para entender as visões, porque as visões não tinham a ver somente com ele, mas tinha a ver com o seu povo, tinha a ver com o mundo que ele vivia, ele estava também lutando espiritualmente com todos os seres divinos. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente esquece desse detalhe. A gente vai vivendo no dia a dia e, por exemplo, aqui é um seminário, é uma faculdade teológica, é uma escola de teologia. A gente acha que só estudar basta. E eu digo que não basta. Porque a gente não está aqui só estudando por estudar. Se os nossos sentidos e o nosso espírito e a nossa alma não estiver sensível a Deus, toda a informação nós não acomodaremos. Mas quanto mais oração nós exercitarmos, quanto mais orarmos por nós, uns pelos outros, vocês por mim, e quanto mais a gente conservar uma vida de oração, eu não tenho dúvida que os assuntos que a gente vai tratar, nós acomodaremos esse conhecimento e nós também teremos experiências poderosas com Deus durante as nossas aulas. Porque diferente de uma faculdade que você se especializa para uma profissão, o ministério não é somente o exercício cognitivo, catedrático, que nós estudamos e aprendemos. O ministério e o seminário, ele é um exercício, inclusive espiritual. E se não tiver oração, nosso espírito não vai absorver as informações como de fato deveria. Pode ver que a oração, ela é o oxigênio do cristão. Nenhum cristão, seja ele quem for, vive sem oração. E um seminarista, muito menos. E um pastor e um obreiro, muito menos. Quem acha que vive sem oração é porque já está, eu diria, desgarrado há muito tempo. Então fica aqui essa palavra para vocês, e eu queria apenas ler o versículo de número 21, porque eu fiquei também impressionado que no final de todo o diálogo de Daniel com Gabriel, tendo aquela visão sobre Miguel, e então no finalzinho, no versículo 20 e 21, mas mais em especial o versículo de número 21, comenta algo que hoje pela manhã eu fiquei refletindo, e hoje confesso para vocês que eu peguei o meu diário, eu tenho um diário de oração, e eu escrevi algumas palavras nele, porque algumas palavras do versículo 21 saltaram para mim. E eu gostaria que vocês lessem agora comigo. Daniel 10, 21. Quem achou pode ler para nós. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Olha só que interessante, né? Aqui, antes revelarei o que está escrito no livro da verdade. São palavras do anjo. Algumas outras versões vai dizer assim: contudo, eu te declararei o que está gravado na escritura da verdade. Em outras versões diz assim: mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. Outras versões diz assim: eu te declararei o que está expresso
na escritura da verdade. E aí são várias as palavras semelhantes a essas. Olha só o que está escrito aqui numa outra versão. Entre mentes declararei a ti o que consta na verdade da escritura. E eu fiquei pensando sobre isso. O que está escrito, o que foi expresso, o que está gravado, registrado na escritura da verdade ou na verdade da escritura. E eu fiquei pensando comigo, e hoje, enquanto eu refletia, eu dizia, que coisa linda. Foi como se Deus pegasse um pouco do livro da verdade de Deus, e aí eu me lembrei de Apocalipse. Lembra que naquele grande dia do trono branco, serão abertos os livros, e o livro da vida? E então eu fiquei pensando, segundo aqui, há uma escritura da verdade, que parece nos ter no céu, diferente dessa daqui que nos foi revelada. Mas Daniel passou a descobrir de parte dessas profecias, ou parte dessa verdade, porque de fato ele orou, buscou a Deus, e Deus abriu os olhos dele, revelou o futuro. Então eu poderia dizer que Daniel aqui, por meio da sua piedade, por meio da sua súplica, por meio da sua oração, clamou a Deus, e Deus presenteou a ele com profecias que o Senhor faria. Somente Deus conheceria ou conhece e sabe, e que faz parte dos livros de Deus, que nós não temos acesso a isso. Que nós temos acesso ao que Deus quiser revelar. Mas eu fiquei pensando, será que muitos servos de Deus também não podem desfrutar de algo assim? Saber de acontecimentos, é claro que não na mesma proporção das Escrituras. Mas vamos lá, algo para o nosso país, algo dos nossos dias, sabe, algo realmente que Deus está querendo realizar. Quem sabe a oração não seja a resposta e a intercessão para que a gente entenda um pouco os planos de Deus na nossa geração. Então fica aqui essa palavra, no caso, é claro, como estou dizendo, essas revelações, ou quem sabe uma visão que Deus nos dá, jamais se compararia a essas que o Senhor deu para Daniel, porque essas são revelações sagradas para todo o povo de Deus, para todas as gerações. O que eu estou dizendo aqui agora para vocês é mais ou menos aquelas histórias que a gente ouve e acompanha de pessoas que oraram pedindo para que Deus salvasse a sua cidade, e Deus ali usou esse servo e essa igreja, muitas vezes, para fazer uma obra de evangelismo, ou quem sabe coisas semelhantes a essa. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre oração, e aí eu lembrei desse texto que hoje eu refleti pela manhã, do capítulo 9, capítulo 10, e eu sei que muitas bênçãos de Deus para a nossa vida acontecem quando a gente ora. Não é assim, irmãos? Pode ver. Quando a gente ora, o pecado ele perde a força. Quando a gente ora, a gente ganha autoridade. Quando a gente ora, ganhamos experiências com Deus, um relacionamento de primeira mão com Deus. Então, a oração realmente ela é imprescindível, ela é importantíssima. E aqui para Daniel, ele foi presenteado até mesmo, como a gente acabou de ver, com palavras que estavam escritas no livro da verdade. Então, que Deus possa revelar coisas lindas para nós. Que Deus possa falar conosco. Quem sabe coisas do nosso chamado, irmãos. Sabe aquelas questões bem objetivas? Meu servo, minha serva, pode ir para tal cidade, pode fazer tal obra, pode escrever tal livro, pode dar tal tarefa, pode montar tal empresa, porque eu vou te usar. Quantas são as coisas que nós sonhamos? E eu quero crer que a oração pode ser esse gatilho para que essas revelações que
pertencem só a Deus, que só Ele sabe, quem sabe o Senhor nos dê como visões, ou quem sabe anjos tragam, como foi no caso para Daniel, partes do que está escrito no livro da verdade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Porque a nossa vida está escrita. Eu, particularmente, acredito isso. Davi disse isso, né? Todos os meus dias foram escritos. Eu quero acreditar que a nossa vida já está registrada nos livros do Senhor. Como isso acontece, não me pergunte, mas eu acredito nisso. E o que Deus tem para nós amanhã, eu não sei. Mas quem sabe vai ser por meio da oração que a gente vai descobrir. E quando a gente descobre, talvez você diga assim, pastor, mas para que orar? Meus irmãos, para que orar? A oração muda tudo. Você se prepara para aquilo, você traz Deus para o teu lado. Quantas são as vezes que a gente tenta fazer algumas coisas na força do nosso braço? Com a oração muda tudo. Muda tudo. Tá bom? Pastor viu falando de oração, o pastor viu esses dias na internet, que estava viralizando na internet, né? Passou naquele programa do Botino, de um menininho que se afogou de 4 anos. Não vi. Então, ele se afogou, ficou 10 minutos embaixo da água e ninguém viu. Quando pegaram ele estava desacordado, não respirava. Você viu, Maísa? Então, e aí o irmão dele já devia ter uns 12 anos, ajoelhou e orou e clamou a Deus. E o menino foi levado para o hospital, né, de helicóptero, tudo, de avião. Chegou lá, o médico disse que não ia ter jeito, porque ele já tinha ficado muito tempo embaixo da água e nesse trajeto todo já tinham se passado mais de meia hora. E não tinha o que fazer mais. Aí o menino acorda e começa a falar que quer ir no banheiro, que está apertado, porque está com fralda. E o menino começou a respirar e o menino, você vê, é uma coisa assim nos nossos dias, né? Que se você Milagre, for com uma pessoa, aí o Botino falou assim, isso pode até fazer um filme, um livro, porque é um verdadeiro milagre. O pai resgatou, acho que os médicos estavam fazendo ressuscitação no menino, tentando trazer ele para a vida, e o irmão ajoelhado intercedendo, orando. O menino não fez mais nada, só orou, enquanto a galera estava na maior correria. Aí levou ele para o hospital e aconteceu isso. E falaram depois que não aconteceu nada com o menino, que ele estava bem, né? Estava bem. Deus seja louvado. 10 minutos debaixo d'água, o cérebro, se escapar, fica vegetativo. O médico tinha falado, porque tem oxigênio, né? Falta oxigênio no cérebro. Deus seja louvado. É um milagre, hein? É um milagre. Depois publica no nosso grupo do seminário essa reportagem, tá bom? Então, irmãos, eu não sabia, eu não tinha visto, mas peguei aqui esse texto para falar um pouco com vocês, porque hoje a gente vai falar sobre oração. Mas quando hoje pela manhã eu li a Daniel e via que o anjo fala com ele que eu revelarei o que está escrito no livro da verdade. Eu fiquei pensando, Deus, o Senhor tem um livro da verdade aí nos céus. O Senhor pode revelar para nós. Quem sabe a oração. Esse garoto que ele fez. O que é uma oração de cura, né, irmãos? Se não um mistério. É claro que a gente vai ver hoje que a oração ela tem esse lado de poder de Deus. É liberado um poder. Como tudo isso acontece, é um mistério. Mas uma coisa é fato. É real, né? Deus seja louvado. Até para enriquecer também, eu tenho um testemunho sobre isso. Uma vez eu estava descendo com o Wellington aqui a 13, e ele foi atropelado aqui na Santos Dumont, né? E eu vi ele capotando, assim, né? O carro jogou ele para longe, tipo, alguns metros, pelo menos uns 15 metros, assim. E aí ele bateu a cabeça, ele abriu o olho estatelado, assim, a pupila bem dilatadinha. Ele não respondia, ele não abria a boca, não mexia o olho, não fazia nada. A única coisa que eu fiz naquele momento foi orar. E aí ele ficou uns 10 minutos apagado também. E aí ele voltou, depois que eu parei de clamar, ele voltou. E não aconteceu absolutamente nada com ele. Os bombeiros chegaram, chamaram o SAMU e tal. Só que a cabeça dele, quando levantaram, estava com muito sangue, muito sangue. Eu falei, pronto, morreu, né? Morreu. E não tinha nem a Luísa ainda. Foi para o hospital, fez exame, não aconteceu nada, não tomou nem ponto na cabeça.
Olha. Enquanto eu orava, ele falou que não escutou nada, não lembra de nada. Ele só voltou à consciência mesmo quando estava dentro do SAMU. Que enquanto ele orava, ele escutava alguém assim falando, alguma risada, e alguém falando, por que você está rindo? Não aconteceu nada com ele. Eu falei, gente do céu, eu estava orando nessa hora. E tem testemunha, tem muita gente que viu e tá aí, ó, firmão. Glória a Deus. Aí né, tem uns filha? 7, 8, tem uns 8 anos, mais ou menos. Deus seja louvado, tá vendo? Maravilha. Deus seja louvado. É isso aí, filha. Se a gente gastasse aqui um tempo, a gente teria tantos testemunhos. E vocês veem, né, irmão, como que a oração, a gente sabe que a oração é importante e tem hora como somos tentados a não orar. E esse A menino... gente sabe que é importante, que é necessário, que é um momento de intimidade com Deus, mas as trevas militam contra nós, a nossa carne, né? Fala, minha irmã Teresa. Esse menino, ele não ajoelhou porque fazer uma oração assim, aquela oração bonita, ele ajoelhou e foi clamar do fundo do coração dele, né? Ele falou com o pai do jeito que ele sabia. Um ato de desespero, né? Não, um ato de desespero. Mostra ele com a mãozinha assim para cima. Vai intercedendo. Intercedendo. Coisa mais linda. Foi Deus seja louvado. Sabe, foi muito emocionante. Sinceridade, né? Glória a Deus. E hoje é difícil, você vai falar para uma pessoa, a pessoa não crê em um milagre desse tipo, né? Não crê. Então, mas você vê, irmã, mesmo assim, a gente, aí onde nós, quando somos agraciados por algo assim, né? De ouvir um testemunho como esse, a gente só deve colocar tudo nas suas devidas proporções, né? Nós não devemos seguir a Deus por causa só do milagre, mas o milagre mostra o quanto o nosso Deus cuida de nós, né? Eu nem era evangélica e eu já tinha, assim, relatos de milagres, já tinha acontecido comigo e eu nem era evangélica ainda. Então, é isso aí. Então, glória a Deus, né? Que bom, foi ótimo ouvir os testemunhos e essa citação, teu testemunho, Maísa. E vamos para a aula agora, meus irmãos. Vamos lá, que hoje é a nossa última aula, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Querem falar mais alguma coisa? Não. Tá bom, né? Foi ótimo porque é isso aí, são mistérios, são bênçãos, são graça, né? Deus seja louvado. Vamos lá, irmãos, ó. Compartilhando aqui. Nós estávamos falando sobre a criação. Deus criou do nada, criou tudo do nada, criou o universo, criou o homem, a mulher, o tempo. Teorias seculares incompatíveis com a criação. O teísmo evolucionista. Quer ler para nós, Júnior? Só os textos, por gentileza? Ok. O teísmo evolucionista. Argumento. Advoga a crença em Deus e também na evolução. Deus interveio no processo em alguns pontos críticos. Na criação da matéria, no princípio. Na criação da forma mais simples de vida. Objeção. A Bíblia nega isso pelo fato de que não há possibilidade de uma criação que evoluiu. Aí referência os Salmos, Gênesis, Salmo, Mateus, Gênesis e Lucas. Amém. Deixa eu até fazer eu publiquei para vocês agora um vídeo há pouco, eu não sei se vocês viram no canal do seminário, falando sobre aquela palestra, que inclusive na última aula a irmã Cleusa tinha mencionado, irmã Cleusa, sobre a questão do DNA mitocondrial. Então, eu passei para vocês uma entrevista do pastor, professor, doutor Adalto Lourenço. Ele era, num primeiro momento, teísmo evolucionista. Ele mesmo comenta nessa palestra que ele era... ele seguia essa linha. Mas depois ele acaba mudando a sua opinião com relação a esse posicionamento. Ele acaba não sendo mais. É interessante, né? E é bom a gente saber disso, irmãos, porque na semana passada nós trabalhamos aqui dentro do livro sobre vários pontos, né? Deus criou o universo do nada. Aí a gente veio falando sobre essa que é a criação espiritual do universo.
criação de Adão e Eva, falamos sobre o papel do Espírito Santo e de Jesus na criação, a criação do tempo, a criação é distinta de Deus, porém sempre dele depende. Falamos sobre aquelas figuras que o livro-texto ensina, panteísmo, dualismo, o deísmo, o materialismo, e agora hoje a gente vai continuar aqui a partir da página 206, Deus criou o universo para se revelar a sua glória. Mas eu estou passando aqui esses slides que a gente vai fazer esse intercâmbio, né? E ao ver o vídeo do professor Lourenço, é muito interessante que ele era dessa linha. Ele era dessa linha, mas ele abandona esse pensamento. Porque nós tínhamos falado bastante, semana passada, inclusive, sobre a questão dessas correntes, né? E de como essas correntes elas acabam influenciando o pensamento de muitas pessoas. A questão a gente até trabalhou bastante, né? A questão do criacionismo, né? Uhum. E aí o próprio professor e pastor ele comenta também sobre a questão de que ele fala muito sobre aquela questão do design inteligente, né? Uhum. Isso é muito legal. Então, é uma coisa muito interessante quando a gente pode ouvir um cientista, porque, que nem hoje, né? Ele estava nesse vídeo que eu passei para vocês hoje. Depois, quem tiver, assista, porque vai agregar bastante com essa matéria, porque ele vai colocar pontos assim muito interessantes sobre várias coisas da criação do universo, as explicações, né? Por exemplo, que nem nesse vídeo que eu passei para vocês, ele fala muito sobre a questão da lei da gravidade. E aí, a grosso modo, no vídeo ele dizia o seguinte, que a lei da gravidade você não consegue explicar. Ele falou assim, a gente sabe como é, mas a gente não consegue explicar como é. A gente conhece a lei da gravidade, sabe como ela de fato atua, mas nós não sabemos explicá-la na sua profundidade. Eu achei interessante ouvir isso de um cientista. E ele dizia sobre essa questão, que Deus, fazendo uma analogia, se assemelha muito com relação à lei da gravidade. A lei da gravidade ela é invisível, ela existe na nossa galáxia, é um fato. Cada região atua de uma forma diferente. Quem descobre é Isaac Newton, né? Oi? Quem descobre é Isaac Newton. Isaac Newton, né? E aí ele fala o seguinte, que semelhante à lei da gravidade é Deus para conosco. Nós sentimos a gravidade, mas não vemos a gravidade. Verdade. Sabemos que é real, mas não sabemos explicar. E ele até comenta, eu achei muito interessante isso, né? Tá bom? Então, meus irmãos, aqui, né, você pode ver, eu fiz questão só de citar isso aqui para vocês, porque o teísmo evolucionista é uma linha, né? Uhum. Então, eu tenho aqui o argumento e a objeção, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não. Não? A teoria da evolução, pode ler para nós, Júnior? Argumento. Antes disso, só um segundinho, por favor, Júnior. Teorias seculares incompatíveis com a criação divina. Pode ver, teoria da evolução. Evolução. Argumento. A ideia de que substâncias não vivas deram origem ao primeiro material vivo, que em sequência se reproduziu e se diversificou, gerando todos os organismos extintos e existentes. Né? A gente já conhece bastante sobre esse debate. Né? Querem fazer algum comentário sobre isso? Tem alguma dúvida? Esse é o momento para a gente estar se esclarecendo, né, irmãos? Tem algum comentário que vocês gostariam de fazer, irmãs? Irmão Júnior? Não? Não? Eu acredito que para nós aqui, ainda mais no seminário, isso daqui seja mais fácil, né, para a gente pensar, refletir e contra-argumentar, né? Joia. Então tá bom. Continuando aqui, então. Objeções. Primeira objeção, Júnior, pode ler para nós. Primeira objeção. Após mais
mais de 100 anos de cruzamentos experimentais de espécies diversas de animais e plantas, a quantidade de variação que se pode produzir, mesmo com cruzamentos deliberados, são não aleatórios, é extremamente limitada, em virtude da faixa restrita de variação genética em cada tipo de ser vivo. Ou seja, são aqui contra-argumentações que mostram que a teoria da evolução ela tem também muitas incógnitas, né? Ela não fecha absolutamente. Não adianta a gente falar que sim, mas ela não fecha, né? Pode ver que até mesmo na natureza há isso, né? Você não consegue cruzar um gato com um cachorro porque é incompatível, não tem como, não tem como existir, né, compatibilidade. O próprio Adalto, ele comentou nesse vídeo que eu passei para vocês sobre a água que há no planeta Terra. E a água, lembra que certa ocasião eles conseguiram pousar com uma sonda no meteoro e fazer uma avaliação da água no meteoro? Vocês lembram disso? Não? Tem uma pesquisa científica de um bom tempo atrás que os cientistas fizeram isso. E nesse meteoro eles extraíram a água do meteoro. E segundo o Adalto, a água, constataram água, mas é de natureza diferente do que há no planeta Terra. Sim. A água do planeta Terra é diferente. E aí até o entrevistador, né, ele comentava, o pastor Eber, falava assim, mas os meios de comunicação não fizeram questão de divulgar isso, né? Ele falou, não, mas deveria, né? Porque se isso é uma descoberta, descobriu que havia água no meteoro, mas a água do meteoro é diferente da água da Terra. Por que não falaram isso? Sim. Isso ficou nas entrelinhas da academia científica. Segundo o que ele comentou no vídeo, irmãos, eu não sou especialista sobre o assunto, né? Tantos mistérios, né? Tanta coisa, irmã. E é isso que ele estava querendo dizer, mostrando. Outra coisa que ele comentou, irmã, é, por exemplo, que a nossa composição física, né, a Bíblia fala que viemos do pó da terra. E aí ele até fala, o que seria o pó numa linguagem científica? Seria o átomo. Seria, né, a menor partícula. Mas se a gente pega a composição do nosso corpo, tudo que é no nosso corpo tem na Terra. Tem. Né? E Adão mesmo, ele foi criado do pó, e pelo nome dele, né, porque o nome dele que fala Adão, e ele já fala que é o homem, né, ele fala, ele é vermelho, ele é tirado da terra. Tudo exatamente. Da terra. E aí o que acontece? Mas o pó que está na Lua a composição mineral da Lua é totalmente diferente. Segundo os cientistas, até o momento, parece que a composição dos pós desses outros lugares em que as sondas já chegaram, os robôs, seria como se o tipo de pó que fez o corpo humano só existisse até o momento aqui na Terra. Sei que só a nossa galáxia ela é muito grande e ainda não se foi pesquisado tudo, mas pelo pouco que já se chegaram algumas conclusões, por exemplo, alguns vão dizer que no Big Bang, naquelas explosões, a Lua, por exemplo, ela seria o resíduo daquilo que sobrou no planeta Terra, etc. e tal. Então, seria a união, né, daquelas partículas que sobraram e que ficam orbitando. Mas a composição da Lua é muito diferente da Terra. Não tem nada a ver. Então, é interessante isso, porque se fosse o mesmo corpo, se fosse essa questão da explosão, literalmente, se fosse essa questão da fragmentação, haveria certas características na Lua que teria na Terra. E então, também, se a gente for por esse lado também, vai contra a Bíblia também, né? Porque na Bíblia fala, em Gênesis, que Deus, no quarto dia, ele fez o Sol e a Lua. Eu li sobre esse assunto aí, que você acabou de destacar aí, que a ideia deles é que eles sugerem que a origem da água, ela vem dos meteoros, os meteoritos. É isso em relação ao que você falou. Essa semana eu li sobre isso.
Alguns cientistas sugerem que a origem da água veio dos meteoritos. Por isso que você citou aí. Menciona alguns planetas e tal. Mas eu acho que é muito recipiente essa ideia, muito insignificante para sustentar, né? Já cravar essa ideia como algo forte, né? Especulativo. Como a irmã Cleusa falou, há muitos mistérios. Alguém já disse, irmãos, eu também não sou cientista, eu estou fazendo aqui os apontamentos porque a gente está dentro da matéria da criação, né? Alguns cientistas dizem que o planeta Terra está no eixo o Sol está no centro, né? Então nós somos heliocentrismo, né? Porque o Sol está no centro e os outros planetas orbitam ao redor do Sol. E a Terra, ela está num eixo tão preciso que alguns metros, alguns vão até dizer centímetros, um pouco para frente, ela viraria um bloco de gelo. E se ela estivesse alguns metros, e outros falam centímetros, um pouco mais perto do Sol, ela se tornaria uma bola de fogo. Ou seja, até mesmo a localidade do planeta Terra é o lugar ideal para que ela não vire uma bola de gelo, ou ela não seja um lugar incandescente, como alguns planetas que são mais próximos do Sol, que é incandescente, a temperatura é muito grande. Ou seja, o que existe lá, né, a princípio? É uma Terra quente, né? Então... Ela traz o equilíbrio, a Lua. Eu já ouvi dizer que sem a Lua, o planeta Terra teria acabado. Sem a Lua. Então, você vê, são coisas que estão muito além da gente. Quem sabe daqui a 200, 300 anos a gente descubra. Muita coisa em questão disso, né? Muita coisa. E eu, em cima disso, irmãos, até vamos ler os argumentos agora, e eu já logo na sequência eu vou dar uma definição do que o nosso seminário, eu particularmente acredito, sobre essa questão da criação, tá bom? Já falamos da última aula, mas eu queria fazer o apontamento. Então, objeções, Júnior, você leu essa objeção? Tá, sim, pode ler de novo? Pode ler de novo? Primeiro, após mais de 100 anos de cruzamentos experimentais de espécies diversas de animais e plantas, a quantidade de variação que se pode produzir, mesmo com cruzamentos deliberados, não aleatórios, é extremamente limitada em virtude da faixa restrita de variação genética em cada tipo de ser vivo. Jóia. Segunda objeção, então, pode ler, por favor? Segunda objeção. Nos atuais argumentos dos evolucionistas, considera-se popularmente que a ideia da, sobrevivência do mais apto, ou seleção natural, significa que os animais cujas características distintas lhe dão uma vantagem relativa acabam sobrevivendo e que os outros morrem. Mas na prática mesmo, virtualmente, qualquer característica pode ser considerada como vantagem ou desvantagem. Joia. Irmãos, né? Essa questão aqui é muito interessante, né? Essa questão é muito interessante, porque você vê, nós falamos o seguinte, né? Essa questão da seleção natural, ela é importante, sim. Sobrevivência do mais apto, ou daquele que mais se ajusta ou se adequa. Pode ver, sim. A adaptabilidade é um recurso que a gente não pode desprezar, até mesmo no gênero humano. Hoje, quem se adapta melhor a qualquer mudança, ele acaba tendo uma profissão, ele acaba abrindo novos leques de oportunidade. A pessoa que não tem uma adaptabilidade acaba sofrendo. E dentro do processo da genética, da biologia, a gente sabe disso, que isso acontece, né? Mas imagine, irmãos, se hoje, por exemplo, o Tim Rex estivesse solto aqui, não tinha ser humano, né? Só que essa tese aí da seleção natural, teve um desfecho muito ruim na história, porque os eugenistas usaram muito para a questão política da raça branca, que eles eram mais superior. Então essa questão de um sobrepõe ao outro. Exatamente. Social, e não é assim, né? Isso foi um grande problema, né? Mas você vê, o ser humano ele distorce, né? Alguém já disse, né, que a teoria de Darwin cria uma teoria
e os homens fazem da teoria dele uma religião, né? Então essa é uma frase muito interessante, que dizem que Darwin morreu, dizem, eu não sei, que Darwin morreu com a Bíblia no peito pedindo perdão, dizendo palavras mais ou menos como essa: Senhor, me perdoa, porque eu criei só uma teoria, mas as pessoas distorceram, fizeram da minha teoria uma religião. Algumas pessoas vão dizer que essa frase é dele, eu não sei, mas dizem que ele morre pedindo perdão, porque como cientista, ele trabalhou dentro do campo das hipóteses. Mas lembra que na minha abertura a gente leu um texto? A gente comentou aqui sobre questões de revelações de Deus, de escrituras, de coisas que estão ocultas em Deus. Irmãos, eu não duvido que o diabo, muitas vezes, ele pega algo que a gente faz e aí ele potencializa aquilo numa sociedade caída. Pode ver, o humanismo, na realidade, e a ciência, o diabo ele acaba fazendo com que a ciência acabe indo contra Deus e muitas vezes as teorias acabem sendo usadas até mesmo como discurso para negar a Deus. Então, isso sempre vai acontecer, meus irmãos. Pode ver, se uma religião, em algum momento, ela acaba tendo um certo protagonismo, o diabo vai fazer a mesma coisa com os milagres, com a religião, porque ele é o inimigo, né, de Deus. Então, voltando aqui à questão da seleção natural. Então, irmãos, a gente não sabe o porquê não existe mais mamute, tigre, dente de sabre. A gente acredita que foi um processo normal, ou quem sabe mesmo vontade divina, porque tem vezes que a gente não explica algumas coisas e, de fato, como essa questão dos dinossauros. A gente não consegue explicar. Temos teorias e mais teorias, né? Mas a gente não sabe o porquê certas coisas acontecem, né? Próxima objeção, Júnior, por favor. Terceira objeção. E outra coisa, né, que eu lembro de um professor que ele falava muito bem. Ele falava que a ciência não é ruim, não é culpada. A ciência é boa. Culpados são os péssimos cientistas. Isso, exatamente. Boa, Júnior. Gostei dessa afirmação. Terceira, né? Terceira objeção. As mutações numerosas e complexas demandadas para a geração de órgãos complexos, como o olho ou a asa de um pássaro ou centenas de outros órgãos, não poderia ter ocorrido como minúsculas mutações acumuladas ao longo de milhares de gerações, porque as partes distintas do órgão são inúteis e não proporcionam vantagem, a menos que todo o órgão funcione. São várias objeções, irmãos, são inúmeras objeções, tá, irmãos? Inúmeras. Com relação à teoria... Girafa, né? Hã? O pescoço da girafa também, né? Eu não conheço, Júnior. Qual que é? Da girafa ele dizia que foi essa questão de que houve essa evolução por um exercício constante e aí ela atingiu esse patamar. Sim, mas você só está citando, né? Só citação. Tá. Pensei que você ia falar que, por exemplo, a girafa não caberia dentro do... Seria uma objeção. Não, eu já ouvi falar de um besouro, irmãos, que é um besouro que contém dentro dele, é como se fosse um ácido. Não tem como esse besouro, por exemplo, esse ácido se sai para fora, mata o besouro. Como que esse besouro contém esse ácido dentro? Então, existem vários exemplos na natureza que não tem como culminar na teoria das espécies, né? Não tem como, tá bom? Pode ler para nós, Júnior, 4. Irmão Júnior? Tá bloqueado, Júnior. Tá bloqueado o seu microfone. Não estamos te ouvindo. Está ouvindo agora? Eu posso falar a teoria de Darwin? Agora sim. Está ouvindo? Eu posso falar? Agora sim, pode ir. Segundo a sua teoria, entre as girafas de antigamente, com pescoço pequeno, teria nascido aleatoriamente alguns indivíduos com pescoço mais longo, o que faria com que conseguisse alcançar comida na copa das árvores. Absurdo, né? Entendi. E agora pode ler para nós, Júnior, então, por gentileza, o 4? Falar. Quarta objeção.
O testemunho dos fósseis era o maior problema de Darwin em 1859. Lá para cá, esse problema simplesmente só piorou. No tempo de Darwin, havia já centenas de fósseis que demonstravam a existência de muitas espécies distintas de animais e vegetais do passado remoto. Mas Darwin foi incapaz de encontrar qualquer fóssil das espécies intermediárias para preencher as lacunas entre espécies distintas de animais. E esse ponto das peças intermediárias, ou seja, né, os fósseis intermediários, pode ver que, como o slide trata, só piora, né? Porque a gente não tem essas espécies. Não existe essa... Ou já pelo menos... Né? Se já era difícil, agora ficou mais difícil ainda, né? Então, concluindo... Quinta objeção, por favor. As estruturas moleculares dos organismos vivos mostram de fato semelhanças, mas o darwinista simplesmente pressupõe que essa semelhança implica ancestralidade comum, relação que certamente não foi comprovada. Joia. E sexta objeção? Sexta objeção. A geração espontânea, mesmo do mais simples organismo capaz de vida independente, a célula das bactérias procariotes, a partir de materiais inorgânicos na Terra, não pode ter acontecido pela combinação aleatória de substâncias químicas. É algo que exige desígnio inteligente e engenhosidade tão complexas que nem mesmo o mais avançado laboratório científico do mundo conseguiu fazê-lo. Joia, muito boa essas palavras aqui desse slide 6. Então a gente vê, né, a complexidade. Por isso que hoje a ciência moderna ela acaba chegando a um ponto de dar a mão à palmatória que há um ser supremo que cria tudo, que seria praticamente impossível a nível micro, a nível mundial, como planeta, e a nível universal de universo. Só um ser inteligente poderia ter feito tudo isso, tá bom? Maísa, leia para nós o resumo dos ensinos bíblicos sobre a criação. Leia sim, pastor. Deus criou o universo do nada. A criação é distinta de Deus, porém sempre depende de Deus. Deus criou o universo para revelar a sua glória. O universo que Deus criou era muito bom. Não haverá conflito definitivo entre as escrituras e a ciência. As teorias seculares que negam Deus como criador, incluindo a evolução darwiniana, são nitidamente incompatíveis com a fé na Bíblia. Joia. Deixa eu ver agora aqui, continuando. Bom, até aí, nenhuma dúvida sobre esse ponto, né, meus irmãos? Sim. Tá bom? Então, agora deixa eu fazer aqui alguns apontamentos. A gente vai para o livro-texto agora. Mas antes disso, deixa eu fazer uma afirmação aqui sobre o nosso posicionamento sobre a criação. Sobre nossas crenças sobre a criação. A crença desse seminário. Acreditamos na literalidade das Escrituras na criação. Pastor, qual é a sua teoria? Minha teoria não é teoria. Eu creio na literalidade. Ponto. Então, acreditamos na literalidade das Escrituras na criação. E na conclusão, ou seja, término / redenção de todas as coisas. Assim como acreditamos na literalidade da glorificação de todas as coisas no reino de Deus com toda a sua criação. Como assim, pastor? Vamos lá. Ora, quando a gente olha para Apocalipse capítulo 20, 21, 22, e que ali Deus fecha o ciclo, mostra a glória dele, julga todas as coisas, porque o livro do Apocalipse, como eu aprendi com o pastor José Ribeiro, ele não é apenas um livro de sentença e juízo, mas é o livro do retorno ao Éden. É o livro do retorno ao Éden. Olha que frase linda. Aonde começou a queda, temos então a nossa história. Vem então a história do ser humano e vem a última página, que é o livro do Apocalipse. É só castigo, pastor? Não, não é só castigo. É o último grande avivamento, é a glorificação dos santos, é o martírio dos santos, são os 2 profetas conduzindo
a última grande colheita, ao lado de 144 mil ungidos que irão pregar, que serão missionários ou pastores, para fazer essa última colheita. Haverá o anticristo, haverá liberação de demônios, haverá um juízo para todos os desobedientes e aqueles que escolheram não seguir o evangelho, sim, mas depois haverá o quê? O regresso de todos os servos de Deus, de toda a história, onde? A eternidade com Deus. Então, o Apocalipse não é um livro de condenação, é um livro de regresso. Então, assim como nós acreditamos nesse regresso futuro que virá, desse Cristo que vai vir buscar a sua igreja, desse Cristo que vai julgar as nações e que vai dar galardões aos seus servos, assim como há uma literalidade na redenção, eu creio que há uma literalidade também na criação. Por isso que eu fiz essa frase, sendo a síntese desse capítulo tão importante. Não desconsideramos a ciência, aprendemos com a ciência, mas sabemos que a ciência ela acaba sendo a filha mais nova de Deus, que em alguns momentos confirma a Bíblia e em alguns outros momentos aparentemente não confirma. Mas quando ela não confirma a Bíblia, num primeiro momento, nós descansamos crendo que a Bíblia é um livro de fé e que é por essa razão que cremos em Deus. Não desprezamos a ciência, porque sabemos que a ciência é a maneira pela qual Deus fez esse universo, e a ciência é o privilégio dos homens de serem presenteados por Deus de codificarem o mistério da vida. Então, seguimos assim. Tá bom, meus irmãos? Sim, mas aí eu falo o seguinte, você fala da ciência, né? Eu não digo que a ciência em si, porque né, muitas vezes é cientista que interpreta a ciência, que traz a sua interpretação científica contra o que nós acreditamos, contra a palavra de Deus. Não digo que não se deve responsabilizar a ciência em si, mas Sim. aquele que interpretou e que criou a teoria científica que está querendo refutar a palavra de Deus da criação. Sim, mas quando eu falo a ciência, Júnior, pensa assim como a lei da gravidade. Ela é uma ciência. A matemática é uma ciência. E diante dessa ciência, vamos falar que se Deus criou todas as coisas, ele nos fez no mundo material e espiritual, mas a gente compreende perfeitamente esse mundo material e algumas leis da natureza. Então, quando eu falo ciência aqui, eu não estou nem me referindo necessariamente à discussão de alguns cientistas. Eu estou falando mesmo no processo da vida, né? Por exemplo, a ciência como criação de Deus, como natureza, como esse ser vivo do planeta que pode ver, né? Com todas as suas faculdades, né? A questão do nosso tempo, nosso relógio, né? Nosso calendário, como o planeta ele vive, como ele faz o seu processo de rotação, de translação ao Sol, juntamente com as galáxias, juntamente com os cometas que a gente já descobriu. Então, é ciência nesse aspecto. Deus criou tudo isso e nos deu. E aí alguns vão descobrindo como se entende a lei da gravidade, porque é uma coisa muito louca, né, irmãos? Eu tenho aqui, das minhas obras de literatura... Aí é ponto pacífico, pô. Ponto pacífico. Você está falando de ponto pacífico da ciência. Isso, exatamente. Nós também acreditamos, que nós vivemos, nós estamos inseridos nela. Claro, eles vão fazer matemática. Exato. Eu estou falando assim, exatamente nesse aspecto. Por exemplo, irmãos, Júlio Verne. Eu tenho aqui, Júlio Verne. Eu tenho 20 mil léguas submarinas. Esse livro é da igreja, nós ganhamos como uma doação. Futurista, né? Então, pensem, né? Júlio Verne, quando ele escreveu essa obra e as outras obras dele, 1828, irmãos. Centro da Terra, né? Viagem ao Centro da Terra, Viagem à Lua. Ele estava fazendo uma obra literária, uma ficção, mas que, na realidade, quem desbravou disso foi as nossas gerações. Mas será que eles foram mesmo na Lua e no centro da Terra? Não, então, aqui não, estou falando como obra, irmã. No centro da Terra, segundo alguns cientistas, ainda não.
Possivelmente não, porque há uma dimensão muito complexa. Mas vamos pegar agora, ó, até mesmo no mar. Irmã, olha que mistério. Os cientistas, eles conhecem mais sobre a nossa galáxia do que o centro do que a profundeza do mar. E tem uma explicação para isso, por causa da questão da gravidade, né? E o seu pastor sabia que aonde a NASA grava tudo é no fundo do mar? Então. Isso daí, existem coisas que eu não sei. Mas, assim, vamos partir do pressuposto, irmã, que realmente, eu particularmente acredito que o homem foi à Lua, tal, né? Eu particularmente acredito. Mas, voltando, o que eu quero dizer com isso? Quando Júlio Verne escreveu, né, Viagem à Lua, era impossível, naqueles dias, não existia nem avião, não tinha o ser humano voar. O máximo que se conseguia era um pipa. Então, pense, você chegar a passar a nossa estratosfera, chegar nessa região, além, né, da estratosfera, chegar na Lua. Ou seja, hoje, pode ver que os países como Índia, China, até Coreia do Norte, irmãos, eles enviam satélite, é uma coisa comum. Então, é isso que eu falo como ciência, Júnior, que em questões de 200 anos nós demos um passo tão estratosférico na questão do universo, que é uma coisa absurda. Então, essa ciência criada por Deus é a filha mais nova de Deus, né? Dada a nós. Agora, quando a gente decifra esses mistérios, isso é uma bênção. Né? Então, é nesse sentido. Eu não estou fazendo aqui o apontamento daqueles que negam Deus, nada disso, né? Tá bom? Sim, claro. Irmã, depois, no intervalo, pergunte para a irmã, que a irmã gosta desses papos, né, irmã? E a questão do mar aí, né? Eu amo isso. A pressão, né? A pressão do fundo do mar. Ninguém consegue lá, não tem luz. E a pessoa que desce a mais de 50, por exemplo, 100 metros de profundidade, 3 mil a 5 mil metros de profundidade, não tem luz lá, os animais que existem ali só vivem naquele ambiente. O homem desce lá, tem uma pressão que estoura o cérebro, cada pressão atmosférica. Vocês veem, irmãos, tem coisas que antigamente eram mitos e eram lendas, né? Por exemplo, lulas gigantes. E recentemente, vocês veem documentários, essas lulas gigantes que vivem nesses lugares mais profundos, né? São gigantes mesmo. Como que elas conseguem viver num ambiente com tanta pressão? É uma coisa... então, assim, os mares, por exemplo, até hoje não são explorados. A questão das perfurações para atingir certas localidades. Abissal, né? Mundo abissal, ele chama. Chama de mundo abissal. Profundidade. Eu não conheci esse termo. Que eu já vi uma reportagem, não tem luz. É tudo escuro. E lá tem um ser vivo lá que tem luz própria lá, para viver lá embaixo. Sim. E agora falando sobre terras, né, irmãos? Por exemplo, a gente tem lugares muito profundos no planeta, que são as minas de diamante na África do Sul, e mesmo assim, quando a gente faz uma medição com relação à camada da Terra, é muito pequena. Essas sondas de perfuração de petróleo. Existem muitos mistérios no planeta que a gente ainda não descobriu. E olha, está longe para descobrir. Você vê que coisa, né? Tá bom, meus irmãos? Então, beleza até aí? E para a gente concluir essa parte, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem agora, no livro texto de vocês, nós paramos no C, né? Semana passada. Deus criou o universo para revelar a sua glória. Tá. Acharam? Que página que é, Júnior, no seu livro? Na minha? 401. Isso. Então, Maísa, 401 do seu. E Mancleusa, página do nosso livro, 206. Deus criou o universo para revelar a sua glória. Essa é uma afirmação maravilhosa. E acreditamos nisso. Sim. O pastor Orfeu, que me batizou, ele dizia que os pássaros cantavam ao amanhecer, porque já era um prenúncio da gratidão das aves, dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor existe e porque o Senhor já providenciou até mesmo o meu sustento.
E aí, no final do dia, os pássaros cantam, dizendo muito obrigado pelo sustento desse dia e pela noite abençoada que teremos. E ele falava poeticamente, fazendo essa citação dos pássaros, né? Mas quando a gente pensa, toda a criação louva a Deus. Né? Verdade. Toda a criação vive para Deus. E poderíamos dizer que o planeta e o universo, da sua forma, talvez inanimada, louva e engrandece a Deus. Esplêndido, né? Porque a criação de Deus louva a Deus. Deus revelando sua glória. E podem ver que a nossa vida só tem sentido em Deus, em Jesus. Sem Deus não há sentido. Alguém já disse que o inferno, antes de ser um lugar de condenação, o inferno é a alma e o coração de todos aqueles que não conhecem a Deus. Já é o começo de um inferno. E eu admito que acho que é muito coerente essa afirmação. Na próxima página, no nosso caso aqui na página 207, está assim: o universo que Deus criou era muito bom. Na 208 está a relação entre as escrituras e as descobertas da ciência moderna. É um assunto bem interessante. Eu acho que é aqui que a gente tem que, como igreja e como seminário, nunca ter medo. Sempre estar aberto ao diálogo, sempre estar aberto às discussões. A gente não tem que ter medo de fazer ciência, não tem que ter medo de botar os nossos filhos na faculdade. Ensinemos a Bíblia, falemos com honestidade e acreditemos que Deus vai cuidar dos nossos filhos e das nossas gerações. E não temos que ter medo de discutir, de argumentar, de contra-argumentar, porque muitas vezes, em nome do simplismo ou da fé burra, a gente acaba evitando certas discussões. Qual o problema de dizer que não sabemos, não entendemos, não compreendemos? Nenhum problema. Tem tanta coisa que a gente não compreende. Eu estou casado, fiz agora... eu casei em 94, né? Fiz 29 anos de casado. Eu não compreendo minha esposa até hoje. Ela não me compreende, porque eu vou entender. Vai morrer sem entender. Então, obrigado, isso é consolo. Porque eu tenho que compreender o planeta. Se eu não compreendo nem minha esposa direito e ela a mim. Entendeu? Graça e paz, pastor Johnny. Pastor Johnny. Pastor, irmãos, graça e paz. Graça e paz. E agora aqui para a gente terminar a página 209, irmãos. Olha, esse assunto, eu quero que vocês... Aqui vão ter várias teorias, as teorias que nós acabamos de ver aqui no slide, né? Teorias seculares, teoria teísta, etc. e tal. Mas eu queria ler aqui, da página 209, essa parte 1. Corretamente compreendidos todos os fatos, não haverá nenhum conflito definitivo entre as escrituras e a ciência natural. A expressão nenhum conflito definido foi extraída de um livro muito interessante de Francis Schaeffer, que é No Final, Conflict. A respeito de questões da criação do universo, Schaeffer lista diversos pontos em que, segundo ele, há margem para discordância entre cristãos que acreditam na completa fidelidade das Escrituras. Primeiro, existe a possibilidade de Deus ter criado o universo adulto. Olha que interessante. Pastor, mas o senhor está falando besteira. Irmãos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que cria do nada no mundo espiritual e cria depois no mundo físico. Qual o problema de Deus ter criado tudo no universo adulto? Pelo menos, para nós, até fica mais bonito. Né? Essa ideia do universo adulto é o universo pronto, então, né? Seria. Qual o problema? Não seria aquele que vai criar... inicialmente, ele vai... Não vai ter a explosão do Big Bang, milhões de anos. Não. Então, sim, por exemplo... É o processo, né? É o processo. Por exemplo, o nosso querido irmão que eu mencionei para vocês, o professor Adalto Lourenço, ele fala uma coisa muito interessante, que ao estudar sobre essas questões do universo, eles descobriram que aquele negócio que o universo está em expansão é muito questionado, porque, segundo ele, há outros universos maiores
atrás desses universos mais próximos. Sim. Segundo ele, aquele universo que está mais próximo, muitas vezes ele cria como que se fosse uma lente. E quando você, segundo os telescópios, passa por essa lente e vê outro universo, o outro é maior. Ora, se está em expansão, então quer dizer que o de trás... Nunca tem fim? Nunca tem fim esse processo? Exatamente. Então, assim, no vídeo que eu passei para vocês é muito interessante, porque ele vai falar de termos científicos, as incógnitas. Então, para nós, irmãos, o universo adulto é muito mais significativo. Só respalda o quê? Na literalidade das escrituras. Agora, olha que interessante. Vamos pensar aqui no mundo espiritual, tá? Vamos pensar no mundo espiritual. Aliás, vamos dar uma pausa aqui, irmãos? Para a gente... Sim, até a questão do Adão também, né? Criou Adão adulto, não criou Adão criança. Para depois... Exatamente. Não foi um bebê. Então, vamos dar uma pausa aqui para não ficar muito longo. E a gente volta na sequência. Só um minutinho, tá? Legal isso aqui.